Tive uma prova no meio da noite no deserto da Califórnia. Acabaram o trânsito e não havia nenhuma casa em muitas milhas na redondeza. Vi um carro estacionado ao lado da estrada. O motorista me chamou dizendo: "Venha, suba e aconchegue-se." Eu lhe disse: "Não viajo de carro." Ele contestou: "Não vou a lugar nenhum, só estou estacionado aqui." Subi, vi o senhor, era um homem enorme e robusto, o que se chama um tipo rude. Depois de falarmos um momento, me disse: "Olha, não gostaria de dormir um pouco?" Respondi: "Oh, sim, claro que sim." E acomodando-me, adormeci. Quando despertei, dei-me conta que ele estava perplexo por algum motivo. Depois de conversarmos um pouco, admitiu que quando me pediu para entrar no carro, suas intenções não eram boas, e acrescentou: "Quando se acomodou tão confiantemente e adormeceu, simplesmente não pude tocá-la." Agradeci pela acolhida e segui meu caminho. Ao olhar para trás, vi-o contemplando o céu e tive a esperança de que houvesse encontrado Deus nesta noite. Ninguém caminha tão a salvo como quem caminha com humildade e inofensivamente, com grande amor e grande fé. Porque uma pessoa que consegue chegar à bondade dos demais e à bondade em todos não pode ser prejudicada. Isso funciona entre indivíduos, e funciona entre grupos e poderia funcionar entre nações, se as nações tivessem a coragem de tentá-lo. Uma vez, um adolescente transtornado com quem eu havia saído a caminhar me agrediu. Ele queria ir em excursão, mas tinha receio de quebrar uma perna e ficar ali estirado. Todos tinham medo de ir com ele. Era um rapaz enorme, parecia um jogador de futebol. Era conhecido por ser violento algumas vezes. Em uma ocasião, bateu tão forte em sua mãe que esta teve que passar várias semanas no hospital. Todos o temiam. Então me ofereci para ir com ele. Quando subimos o primeiro morro, tudo ia bem. Logo, porém, armou-se uma tempestade. Ele estava aterrorizado por causa da tormenta que se aproximava. De repente, se descontrolou e, vindo até mim, me bateu. Não corri, mesmo quando supus que poder fazê-lo. Ele levava um pesado volume às costas. Ainda quando estava golpeando-me, só pude sentir a mais profunda compaixão por ele. Que terrível estar tão enfermo psicologicamente a ponto de agredir uma velha mulher indefesa. Neutralizei seu ódio com amor, enquanto me batia. Como resultado, parou a surra. Ele exclamou: "Você não me devolveu os golpes. Mamãe sempre os devolve em mim." A reação retardada, devido a seu transtorno, havia alcançado a bondade nele. Oh, aí está, não importa quão profundamente oculto esteja, sentiu remorso e uma completa condenação de si mesmo. Que são algumas contusões em meu corpo em comparação com a transformação de uma vida humana? Para encurtar a história, ele nunca mais voltou a ser violento. Hoje é uma pessoa útil nesse mundo. Em outra ocasião, fui chamada a defender uma frágil criança de 8 anos contra um homem alto que estava a ponto de abatê-la. A criança estava aterrorizada. Foi minha prova mais difícil. Estava num rancho e a família havia ido ao povoado. A garotinha não quis ir com eles, então me perguntaram, considerando que estava ali, se poderia cuidar dela. Estava escrevendo uma carta perto da janela quando vi que chegou um carro. Um senhor saiu dele. A menina, quando viu, correu e ele a seguiu, acuando-a até um gramado. Dirigi-me imediatamente para lá. A menina estava agachada e apavorada, enquanto ele ia até ela lenta e deliberadamente. Já conhecemos a força do pensamento. Constantemente se cria através do pensamento.
Atrai para si o que se teme. Assim, sabia que ela estava em perigo devido ao seu medo. Eu não temo coisa alguma, e só espero bem. Então o bem chega. Interpus-me imediatamente entre o homem e a criança. Simplesmente parei ali e olhei esta pobre pessoa, psicologicamente enferma, com amorosa compaixão. Aproximou-se, deteve-se, olhou-me por um bom tempo. Depois deu a volta e se foi. A menina estava a salvo. Não disse uma só palavra. Bem, qual era a alternativa? Suponhamos que houvesse esquecido a lei do amor, devolvendo-lhe os golpes, confiando na lei da selva, de olho por olho e dente por dente. Sem dúvida teria sido vencida, talvez até morrido e a criança também. Nunca menosprezemos a força do amor de Deus. Transforma. Alcança a chispa de bondade na outra pessoa e esta se desarma. Quando comecei minha peregrinação, caminhava com dois propósitos. Um era pôr-me em contato com as pessoas e continuo caminhando com esse propósito hoje em dia. O outro era caminhar como uma disciplina de oração para manter-me concentrada em minha oração de paz. Depois de alguns anos, descobri algo. Descobri que já não necessitava disciplina para orar. Agora oro sem cessar. Minha oração pessoal é: faça-me um instrumento por meio do qual só a verdade seja dita. Durante minha peregrinação através do Arizona, um policial vestido de civil prendeu-me enquanto depositava cartas no correio local de Benson. Depois de uma curta viagem num carro de patrulha, registrou-me como vagabunda. Quando se caminha por fé, tecnicamente se é culpado de vadiagem. Sim, tenho sido presa algumas vezes por não ter dinheiro, mas sempre me liberam uma vez que entendem. Há uma grande diferença entre uma prisão e um cárcere. Uma prisão é um lugar grande que mantém certo tipo de normas. Um cárcere é um pequeno lugar onde não se guarda muito nenhuma norma. E esta era um cárcere. Puseram-me num grande quarto interno, rodeado por blocos de celas, nas quais se encerravam as mulheres, 4 por cela durante a noite. Ao entrar, disse para mim mesma: peregrina de paz, você tem dedicado sua vida ao serviço. Eis aqui seu maravilhoso e novo campo de serviço. Quando entrei, uma das moças me disse: céus, que curiosa é você, pois foi a única que chegou aqui sorrindo. A maioria chega chorando ou maldizendo. Falei-lhes: suponham que tivessem um dia livre em casa. Não fariam algo que valesse a pena neste dia? Elas disseram: sim, é claro. E o que faremos então? Foi assim que as fiz cantar canções que elevam o espírito. Dei-lhes um exercício simples que faz com que sintam formigamento em todas as partes. Logo falei com elas dos passos para a paz interior. Disse-lhes que viviam em uma comunidade e aquilo que poderia fazer-se em uma comunidade exterior também poderia ser feito em sua comunidade. Interessaram-se e fizeram-me muitas perguntas. Foi um dia maravilhoso. No final do dia, trocaram as supervisoras. As moças não simpatizavam com a mulher que chegou. Disseram que era uma pessoa terrível e me sugeriram que nem sequer falasse com ela. Mas eu sei que há bondade em todos, e em seguida falei com ela. Soube que esta senhora estava mantendo seus filhos com seu trabalho. Sabia que devia trabalhar, mas nem sempre se sentia bem. Por isso, estava às vezes mal-humorada. Há uma razão para tudo. Pedi à supervisora que imaginasse unicamente bondade nas reclusas. E pedi às moças que imaginassem unicamente bondade na assediada mulher. Ô, Elisa, Oi, tia.
Essa frase que ela falou agora, a bondade para tudo, é muito ampla, né? E assim, e é para levar a gente a pensar muito em toda a situação que a gente enfrenta, e mesmo que a gente não seja envolvido, mas que a gente, de alguma forma, vivencie, veja, né? Essa coisa de ter em mente que há uma razão para tudo. Inclusive as piores coisas que podem acontecer conosco ou com conhecidos ou até com desconhecidos, mas que a gente venha tomar conhecimento daquilo. Há uma razão para tudo. Então, não existe, né? A gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente vai aprendendo quando começa a lidar com o mundo espiritual é que não existe acaso. Tudo segue uma sequência, né, de consequências que são provocadas por causas anteriores, e isso vai num constante movimento, né? Você faz uma coisa, gera uma consequência, isso vai seguindo, e tudo, de certa forma, é acompanhado e a gente pode dizer até planejado. Então, quando a gente vê uma coisa que está dos nossos padrões de entendimento saindo totalmente do controle, aquilo também tem uma razão de ser. E isso é um conceito, né, que a Peregrina traz também, né, mais um conceito grandioso que ela traz para a gente nas suas experiências, que a gente precisa ter muito em mente, principalmente no momento atual da humanidade, que parece que tudo está meio destrambelhado, todo mundo, como ela diz aqui, né, que todo mundo é bom, tudo tem uma razão, a gente começar a entender isso, e talvez começando a entender isso, a gente não se irrite tanto, não se apoquente tanto, não fique tão ansioso, não fique tão desesperado, porque a gente começa a entender que, apesar da gente não saber o porquê, não saber para quê, aquilo tem um motivo de estar acontecendo. E a pessoa que às vezes é o ator principal desse drama, né? Porque existe uma das máximas que também que a gente aprende logo, é que o escândalo é necessário, mas ai daquele que traga o escândalo, né? Ele vai pagar, ele está fazendo tudo errado, ele vai prestar conta daquilo que ele está fazendo. Mas tem uma razão, ele tem uma razão para fazer aquilo. Ele tem um sentimento para fazer aquilo. E mesmo que ele esteja sendo, do nosso ponto de vista, o mais hediondo ser do universo, ele também tem lá no fundo dele, pode estar escondido, mas todos os bons sentimentos que a gente tenta engrandecer em nós mesmos. Obrigada, Silvio. Mais tarde, eu disse a ela: dou-me conta que. Só um minuto, Elisa. Sim, sim. Eu fico pensando nessas pessoas, tipo serial killer, né? Essa fala de Silvio, assim, como chega até essas pessoas? Eu não sei. Eu realmente não sei, sabe? Se a gente for pensar num cara que fez muito mal à humanidade, né? Acho que o nome mais fácil de todo mundo lembrar é Hitler. Ele, assim, do nosso ponto de vista, ele não fez nada de bom. Mas se você tiver acesso a pessoas que eram intimamente ligadas a ele, podem dizer que ele tinha uma coisa boa, que era uma boa, pode até dizer que ele era uma boa pessoa. Então, essa coisa da gente julgar, porque a gente tem uns padrões de entendimento e aquilo que não se ajusta aos padrões da forma que a gente entende está errado, é um pouco cruel e duro, porque a gente não tem o contexto todo. Do nosso ponto de vista, está errado. Do ponto de vista dele, por mais absurdo que possa nos parecer, pode ser o certo a ser feito.
que a gente não entende o que está acontecendo com ele, a gente não entende as razões dele, a gente não sabe o que ele está passando, não sabe os motivos que levaram ele àquilo. Então, isso, na verdade, uma conversa extremamente complexa, porque cada um de nós parece uma coisa para cada pessoa que a gente se apresenta. Qualquer um aqui, eu tenho certeza que durante a sua vida tiveram pessoas que os odiaram, que os amaram, que queriam estar do lado dele o tempo inteiro, que queriam trabalhar com ele, e outras que não queriam ver a gente nem pintado. E a gente foi diferente em cada lugar? Não. A gente foi exatamente a pessoa que sempre foi, mas cada um tem uma percepção, porque cada um entende de uma maneira. Então, uma vez a gente estava discutindo o que é certo, o que é errado, essas coisas das mudanças sociais que estão acontecendo. Então, hoje se critica e diz que um monte de coisa que era, vamos dizer, normal, entre aspas, no passado, são absurdas. Só que daqui a 100 anos, um monte de coisa que a gente defende com todo o fervor pode ser considerado errado em relação à condição naquele momento, e nós passarmos a ser criticados como nós criticamos as pessoas de 100 anos atrás. Então, tudo é muito dinâmico e muito relativo. E a gente só pode dizer com certeza se é ou não é, se a gente conhecer absolutamente o todo. E a gente não conhece absolutamente nem a nós mesmos. Mais tarde, eu disse a ela: dou-me conta que vocês têm a casa cheia aqui. Posso dormir comodamente neste banco de madeira. Em seu lugar, porém, fez que me trouxessem um catre com roupa de cama limpa. Tive um banho quente com toalha limpa e todas as comodidades da casa. Pela manhã, me despedi de minhas amigas e fui escoltada por um delegado local até o juizado a umas poucas quadras dali. Não estava algemada e ele nem sequer ia me sujeitando. Mas tinha uma pistola bem grande do lado. Assim que a vi, disse-lhe: se me pusesse a correr, dispararia? Oh, não, disse sorrindo. Nunca dispare em algo que posso pegar. No juizado esta manhã me declarei inocente e meu caso foi imediatamente encerrado. Junto a meus objetos pessoais que foram tomados durante a noite, havia uma carta que teve grande peso para minha libertação. Dizia: a portadora desta se identificou como uma peregrina de paz, caminhando de costa a costa para dirigir a atenção de nossos cidadãos para o seu desejo de paz no mundo. Não a conhecemos pessoalmente, já que só está de passagem por nosso estado. Mas levando em conta que, sem dúvida alguma, será uma longa e difícil viagem para ela, desejamos-lhe que a faça a salvo. Estava em papel oficial e assinada pelo governador do estado, Howard Pyle. Quando estavam me colocando em liberdade, um oficial do tribunal comentou: não pareces estar tão mal depois desse dia no cárcere. Respondi: podem encarcerar meu corpo, mas não meu espírito. Somente o corpo é que podem pôr atrás das grades da prisão. Nunca me senti prisioneira, e você tampouco deve se sentir preso, a menos que se aprisione a si mesmo. Essa coisa que ela fala, em história antiga, você vê muito dos primeiros cristãos, e, se eu não estou enganado, acho que o próprio Cristo já falou isso, os discípulos mais próximos dele. Você pode fazer o que quiser com o corpo, mas com o espírito não. O espírito é livre. Então, quando o cara pergunta a ela, acha estranho ela estar bem depois de ter sido presa, passar a noite do cárcere, é a coisa da energia, da vibração que a gente tem. Então, se a gente consegue, nas situações que podem parecer desagradáveis, manter a mente vibrando alto, a gente consegue, de uma maneira, de uma forma, de uma maneira, de uma forma, 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 de
dificilmente aquilo vai, de fato, te afetar. E voltando um pouquinho antes, até na conversa com a Andréia, ver o caso da peregrina. Para nós, ela é quase uma santa, está fazendo um trabalho enorme, mas mesmo assim ela mesmo diz que várias vezes foi presa como mau elemento, como vagabunda, como isso, como aquilo. Por quê? O entendimento é diferente. Então a gente sempre vai ser visto e sempre vai ver os outros com o limite da nossa compreensão. E eu acho que é um dever de todos nós ampliar mais e mais, e cada vez mais, essa compreensão, esse entendimento que precisa ter do universo. Porque se o universo é infinito e nós queremos fazer parte do universo, o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa compaixão, o nosso amor, o nosso tudo, tem que seguir na linha do infinito também. Levaram-me ao lugar onde me haviam recolhido no dia anterior. Foi uma experiência linda. Cada experiência é o que você faz dela e cumpre um propósito. Pode inspirar-nos, pode educar-nos, ou pode vir para dar-nos uma oportunidade de servir os demais de alguma forma. A maioria de minhas palestras são programadas agora com bastante antecedência. Não obstante, surgem compromissos para falar da maneira mais inesperada. Em Minneapolis, estava sendo entrevistada por um repórter numa reunião dos membros de um clube cívico que aguardavam o discurso do governador de Minnesota. Como não lhe foi possível comparecer, convidaram-me para falar em seu lugar. Rapidamente aceitei. E por falar em governadores, ao entrar um dia pelo portão da frente de um palácio de governo, um amável e amistoso cavalheiro cumprimentou-me com um aperto de mão e perguntou-me se podia ajudar. Disse-lhe que estava procurando o escritório do governador. Ele me levou rapidamente para lá. Há algo mais que possa fazer para ajudá-la? Perguntou ele. Pensei que poderia ter o privilégio de apertar a mão do governador, respondi-lhe. Pois já acabou de apertar a mão do governador, disse o gentil cavalheiro. Era o governador em pessoa. Era o primeiro ano de minha peregrinação e me encontrava em algum lugar da estrada entre El Paso e Dallas, quando me recolheram por vadiagem. Nunca tinha ouvido que o FBI investigava gente por vadiagem, mas comigo estava acontecendo. Um senhor se deteve em um carro negro e me mostrou seu emblema. Nem sequer me ordenou que fosse com ele. Simplesmente disse, viria comigo? Vou deixar para começar essa história aí semana que vem.